Oi, bonitas e bonitas, tudo bem? Hoje eu vim aqui para apresentar para vocês um recurso muito simples, mas extremamente poderoso no processo de alfabetização. E esse instrumento é o nosso querido sussurrofone, que eu uso muito, tem aqui na minha caixinha e eu já até separei ele aqui, ó. É o sussurrofone. O sussurrofone é um instrumento em formato de tubo, ele parece com um telefoninho e a ideia é essa mesmo, né? Que a criança fala nele, né? E aí quando ela fala, ela ouve aqui muito próximo à própria voz dela, né? De forma muito clara, super ampliada. Como se ela estivesse falando baixinho no ouvido dela mesmo, digamos assim. E aí, bonitos, por que que isso é importante, tão importante no processo de alfabetização? Porque quando a criança, ela ouve a própria voz de maneira bem destacada, como acontece aqui no sussurrofone, a criança consegue perceber melhor os sons da fala. Ela consegue perceber melhor as sílabas, as rimas, né, o som final da palavra, as repetições iniciais e até mesmo ela consegue perceber melhor os fonemas, que são os sons, né, da nossa fala. Esse processo todo, ele está lá dentro do que a gente vive falando aqui, que é a consciência fonológica, né, ou a consciência fonética, que é justamente a capacidade que nós temos de refletir sobre os sons que compõem a nossa língua e que é um processo difícil para a criança e que precisa de alguns trabalhos ali. O sussurrofone vai ajudar muito a gente com isso. Aliás, é exatamente isso que o sussurrofone faz, né? Ele faz a diferença exatamente aí, porque ele ajuda a criança a identificar os sons com mais nitidez, vai favorecer aí a percepção das palavras, de como as palavras são formadas. Ele vai melhorar a leitura, aquela leitura mais intimista, né, em voz baixa, vai melhorar a fluência. Bonitos, o uso é muito simples, tá? É só entregar o sussurrofone para criança. A gente até costuma pedir até na lista de materiais, em escolas que pedem materiais, ou se não, algumas professoras têm optado por fazer, tem vídeos, ou se não é só comprar minha caixinha que lá dentro tem. Mas aí é só entregar o sussurrofone para ela, para a criança, pedir que ela leia um texto. Quando for repetição de palavras, de lista de palavras estiver trabalhando, ela vai falar aqui cada palavrinha de forma pausada, fazendo a escansão, né, silabando, ou até para ela brincar de rimas, de trava-línguas. O interessante é que ela possa ouvir a sua própria voz de forma isolada e que ela consiga se concentrar mais, né? E aí, consequentemente, ela vai passar a perceber detalhes que antes poderiam passar bem desapercebidos ou despercebidos. Então, bonitos, esse recurso aqui, ele pode ser usado também em sala de aula, aliás, tanto em sala de aula quanto em casa, e é super indicado para crianças em fase de alfabetização ou para aquelas que precisam de mais apoio no desenvolvimento da leitura, as crianças de inclusão mesmo, né, as disléxicas. Presta atenção, isso aqui, ó, ajuda muito mesmo, tá? Então, amores, se vocês ainda não conheciam o sussurrofone, vale muito, muito, muito a pena experimentar esse instrumento. Ele é um recurso simples, barato, como eu já disse, e pode transformar aí a forma como a criança se apropria da leitura e da escrita.